Quanto ao segundo princípio, que é uma característica marcante do ICMS, é o princípio da seletividade. A seletividade é a tributação de acordo com a essencialidade do bem, de modo que quanto mais essencial for o bem, menor será a tributação, e quanto menos essencial for o bem, maior será a tributação. No ICMS, a seletividade ela é facultativa. Isso porque a Constituição Federal diz o ICMS pode ser seletivo, diferentemente do que nós vamos estudar quando eu falar sobre o IPI, em que a seletividade é obrigatória no IPI, porque a Constituição fala o IPI deve ser seletivo. E aqui no ICMS, como estamos vendo, é facultativa. E aí a pegadinha de prova de concurso, sempre, né? O ICMS deve ser seletivo. Errado. O ICMS pode ser seletivo, tá? Pode ter a tributação de acordo com a essencialidade do bem. Mas, se o legislador não quiser utilizar a seletividade, não tem problema, porque a Constituição Federal disse que o ICMS pode ser seletivo. Agora, passamos para as imunidades específicas do ICMS. O artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, prevê 4 imunidades para o ICMS. A primeira delas, o ICMS não incide sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. Traduzindo, né? Não incidirá o ICMS quando mercadorias e serviços são destinados ao exterior. Eu até brinco dizendo o seguinte, na hora da tua prova de concurso, se você tiver que chutar, se um tributo incide ou não incide na exportação, chuta que na exportação não incide. Porque na maioria das vezes não incide tributo na exportação, para incentivar mesmo a exportação. Já na importação, se você tiver que chutar, chuta que na importação incide, porque na maioria das vezes incide o tributo na importação para desincentivar a importação. Aqui no ICMS, se você fosse chutar, você ia ganhar a questão, porque de fato incide na importação, como nós vimos, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, alineado da Constituição, e não vai incidir na exportação, artigo 152, parágrafo 2º, inciso 10, alineado da Constituição Federal. Bom, segunda imunidade, vamos lá. Não incide sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica. Veja, muitos vão falar assim, ô Josi, mas quando você falou sobre as hipóteses de incidência, você disse que incide ICMS sobre a energia elétrica. E é verdade, incide. Por que agora você está dizendo que tem imunidade? Por conta do detalhe. Quando é destinado para outro estado, ou seja, outro estado que vai comprar petróleo, lubrificante, combustível ou ainda energia elétrica, aí há imunidade. Na verdade, essa imunidade até recebe uma criticazinha, porque nem precisava estar aqui, uma vez que já existe a chamada imunidade recíproca, que nós estudamos lá no começo do nosso curso, prevista no artigo 150, inciso 6, alinhada à Constituição Federal, veda aos entes federativos cobrarem impostos uns dos outros, com relação à renda, patrimônio e serviços. Então, se o Estado, quando vende para outro Estado, já tem a imunidade recíproca que veda a cobrança de impostos, não precisaria, de fato, estar aqui, mas de todo modo está. E o que você vai pensar é o seguinte, se é outro estado quem está comprando petróleo, lubrificante, combustível e os seus derivados e energia elétrica, não vai pagar imposto. Mas se nós, pobres mortais, é quem estamos comprando essa energia elétrica, aí haverá incidência do ICMS, ok? Também temos aqui que não incide o ICMS sobre o ouro nas hipóteses definidas no artigo 153, parágrafo 5º da Constituição. Na verdade, não incide o ICMS sobre o ouro ativo financeiro. O que é o ouro ativo financeiro? É o ouro papel,
Sabe quando a gente escuta na televisão, hoje o ouro foi cotado a tantos reais? Então, sobre esse ouro papel, não incide o ICMS. Agora, o ouro, mercadoria, brinco, joia, aí esse incide. Tá? Sobre o ouro papel não incide o ICMS, porque também já incide o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que nós iremos estudar no momento em que eu falar sobre os impostos federais. E a última imunidade, a linha D do artigo 150, parágrafo 2º, inciso 10, que diz: não incidirá o ICMS nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Mais uma vez, alguém pode falar, mas eu achei que incidia o ICMS na comunicação, e você está certo. O artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal determina que incide o ICMS no serviço de comunicação. Agora, quando o serviço de comunicação for livre e gratuita, aí não incide o ICMS, há uma imunidade. Logo, eu brinco dizendo o seguinte, graças a Deus ninguém tem que pagar ICMS para assistir Faustão no domingo. Por quê? Porque é uma TV aberta. É um serviço de comunicação livre e gratuita. Agora, você tem que pagar o ICMS sobre aquele serviço de comunicação que você paga. TV por assinatura. Aí incidirá o ICMS, certo? Então, as 4 imunidades do ICMS são: não incidirá esse imposto quando mercadorias e serviços forem destinados ao exterior. Quando outro estado comprar combustível, petróleo, derivados do combustível e energia elétrica, não incide o ICMS sobre o ouro ativo financeiro e não incide o ICMS sobre o serviço de comunicação livre e gratuita, certo? Pois bem, e para fecharmos a análise do ICMS, que também me preocupa em provas de concurso, é quanto ao inciso 12 do artigo 155, parágrafo 2º. Dependendo da tua prova de concurso, você tem que saber muito esse artigo 155. Eu digo, dependendo da prova, se você vai prestar uma prova para um concurso nível estadual, para um cargo estadual, como procurador do estado, como auditor do estado. Então, você tem que saber muito. Claro que para saber sobre impostos estaduais, também é bom você ter esse artigo e essa base que eu estou te dando, né? Mas, a depender da tua prova, você vai ter que se dedicar mais ainda. E lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12 da Constituição Federal, nós temos tudo o que precisamos de lei complementar, mas para o ICMS. Então, aqui, você vai ver, ó, preciso de lei complementar, mas só para o ICMS. Para quê? Para definir os contribuintes do ICMS, para dispor sobre substituição tributária, para disciplinar o regime de compensação do imposto, para fixar para o efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços, excluir da incidência do imposto nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além de mencionados. Veja que a linha E fala que eu preciso de uma lei complementar para excluir da incidência do ICMS quando há exportação de serviços. Hoje, na verdade, eu nem preciso mais, porque eu já tenho a imunidade mencionada pela própria Constituição Federal, que diz não incidirá o ICMS quando mercadoria e serviço for destinado ao exterior. Então, essa letra, a linha E do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, acabou ficando uma letra morta, mas está ali, dependendo da prova, a pessoa acaba trazendo a literalidade, então tem que dar uma lida. A linha F, prever casos de manutenção de crédito relativamente à remessa para outro estado e exportação para o exterior de serviços e de mercadorias. Regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Em minha opinião, essa linha G é a mais importante aqui, que mais é cobrada em prova de concurso. Veja, quando eu falo de isenção, é a lei trazendo a dispensa do dever de pagar o tributo. Via de regra, a isenção, ela não precisa de lei complementar. Mas existem 2 tributos que a Constituição Federal determina. É necessário lei complementar para regular
sobre a isenção, sobre o incentivo, sobre o benefício. Um deles a gente viu na aula de hoje mesmo, que é o ISS, em razão do artigo 156, parágrafo 3º, inciso 2 e 3, que diz: cabe à lei complementar para regular sobre incentivos, benefícios e isenções do ISS. E o segundo e último é o ICMS, que, como você pode ler aqui, cabe à lei complementar regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. E nós já temos essa lei complementar, que é a Lei Complementar 2475. A Lei Complementar 2475, ela regula que para um estado conceder qualquer incentivo, benefício, isenção de ICMS, ele deve levar lá para o âmbito do CONFAS e por meio de convênio, de modo que todos os estados assinem, é que poderá ter aquele incentivo. E veja, por mais que seja um tributo estadual, o Estado, de forma unilateral, ele não pode conceder um incentivo, uma isenção. Tanto que em 2013, salvo engano, o Supremo, numa sentada só, ele considerou inconstitucional mais de 23 atos normativos unilaterais dos estados que concediam um incentivo, sem ter levado para o CONFAS. Então, a Lei Complementar 2475 diz: Estado, se quer conceder algum incentivo de ICMS, então vem cá, traz para o CONFAS, vamos chamar todos os estados, se todos assinarem um convênio, aí você tem esse incentivo. E o porquê disso, Josi? Para evitar a guerra fiscal entre os estados, sendo que alguns estados que estão um pouquinho mais na frente, às vezes em questão até de dinheiro, evitem realmente de trazer incentivos para trazer comerciantes para a sua região, porque senão pode prejudicar ainda mais outros estados. Então, é em razão disso que a lei complementar diz: quer trazer um incentivo? Então, vamos analisar. Vamos analisar aqui, todos os estados terão que acordar. Aí, nesse sentido, tem aqui o artigo 1º da Lei Complementar 2475. As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos estados e pelo Distrito Federal, segundo essa lei, parágrafo único. O disposto nesse artigo também se aplica à redução da base de cálculo, claro, né, vai pagar menos tributo, a devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não do tributo ao contribuinte, a responsável ou a terceiros, a concessão de créditos presumidos, a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-fiscais concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte redução ou eliminação, as prorrogações e extensões das isenções vigentes nessa data. E artigo 1º, mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar 24, os Estados e o Distrito Federal poderão deliberar sobre remissão dos créditos tributários constituídos ou não, decorrentes de isenções, a reinstituição das isenções de incentivo dos benefícios fiscais financeiros. Convênio a que se refere o artigo 1º dessa lei complementar poderá ser aprovado e ratificado com voto favorável de 2/3 das unidades federadas e 1/3. Que isso, Josiane? É que lembra que eu falei a vocês que em 2013 o Supremo, numa única sentada, ele considerou inconstitucional vários atos normativos de estados que tinham concedido isenção, incentivo de forma unilateral? Então, mais recentemente, para regular essas situações, porque muitos comerciantes, contribuintes mudaram para esses estados para ter essas vantagens, quando o Supremo declarou que era inconstitucional, aí ficou aquela dúvida: e agora? Vai manter o benefício? Não vai? Como é que vai ficar? Então, tivemos uma nova lei complementar que trouxe, nos termos do artigo 1º, mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar 24, os Estados e o Distrito Federal poderão deliberar sobre a remissão, o perdão dos créditos tributários, constituídos ou não decorrência das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiros, instituídos em desacordo com o disposto na linha G. Ou seja,
se não foi firmado por meio de convênio, e sim por ato unilateral. Daí eu vou aplicar essa legislação. A reinstituição das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiros referidos no inciso 1. Então, como foram tudo considerado inconstitucional, há uma nova chance, havia uma nova chance, que é reinstituir as isenções? Ok. Então, traz para o convênio do CONFAS e esse convênio terá que ser aprovado por 2/3 das unidades federadas e 1/3 das unidades federadas integrantes de cada uma das 5 regiões do país. E com isso nós fechamos aqui a questão do ICMS, certo? Passamos agora para a análise do último imposto estadual e distrital. Vamos falar sobre o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, que está presente no artigo 155, inciso 3, da nossa Constituição Federal. Não há lei complementar que trata sobre o IPVA. O IPVA, ele veio, na verdade, bem depois do CTN. Ele veio para substituir a antiga TRU, Taxa Rodoviária Única, tá? E por essa razão, o Supremo Tribunal Federal compreende que o IPVA só incide sobre a propriedade de veículos terrestres. Logo, não deve incidir IPVA sobre aeronaves e nem sobre embarcações. E aí também vem a pergunta, Josi, mas o Supremo Tribunal Federal fez essa interpretação tão somente com base na TRU, porque o IPVA veio substituir a TRU, que era cobrada de veículos terrestres? A interpretação do Supremo foi nesse sentido, e também por considerar que hoje há uma reforma tributária em que se busca alterar o artigo 155, inciso 3, para dizer que o IPVA deve incidir também sobre aeronaves e sobre embarcações. E aí o Supremo disse, olha, se há uma reforma nesse sentido, é porque hoje não incide. Faz sentido mesmo, né? Então, o IPVA, ele só incide sobre a propriedade de veículos automotores. Esse é o critério material. Critério temporal. Bom, critério temporal é o momento em que o legislador considera ocorrido o fato gerador. Tá? Até porque quem é proprietário de um veículo automotor é proprietário todos os dias. Mas para fins de pagamento de IPVA, quando que eu vou ser considerada proprietária de um veículo automotor? Depende da legislação local para carros usados. Então, depende da tua legislação local. Em muitos estados, é no dia 1º de janeiro de todo ano. Mas isso não é uma regra geral, tá? Em muitos estados assim foi estabelecido. Porém, no meu estado, por exemplo, já tem-se que o fato gerador ocorre em março de todo ano para carro usado. Para carro 0 km, é na data da aquisição do veículo. Então, adquiri em novembro de 2019. Fato gerador ocorreu do IPVA referente ao ano de 2019, na data da aquisição daquele veículo 0 km. Certo? Critério espacial. O estado eleito para recolher o IPVA é no local em que estiver, na verdade, licenciado o veículo. É o estado em que estiver licenciado o veículo. Ok? Próximo critério. Critério pessoal. Sujeito passivo e sujeito ativo. Sujeito ativo coincide com o espacial, estado em que estiver licenciado o veículo, e sujeito passivo, proprietário do veículo automotor. Responsável tributário. Responsável, nos termos do artigo 131, inciso 1 do CTN, é aquele que adquire um veículo com dívidas de IPVA. Então, se você comprar um carro com dívidas de IPVA, você será responsável por pagar essas dívidas de IPVA. E, último critério, critério quantitativo, base de cálculo e alíquotas. Base de cálculo. Carro usado, valor do carro, mas aquele valor que a gente visualiza em tabelas, né? Como tabela FIPE. E em carro 0 km é o valor que constar na nota fiscal. Por isso que às vezes quando você vai comprar um veículo e acaba financiando, o valor da nota vem um pouquinho acima, tem que cuidar, porque o IPVA será calculado para o veículo 0 km com base naquela nota fiscal. Quanto às alíquotas, as alíquotas podem ser diferenciadas em razão do tipo e da utilização do automóvel. Como assim, Josi?
o veículo é tipo caminhão, tipo caminhonete, vai ter alíquotas diferenciadas. Utilização, utiliza o veículo para transporte de carga, utiliza o veículo para transporte de criança. Então, em razão do tipo e da utilização do veículo, ele pode ter o IPVA alíquotas diferenciadas. Atenção, pergunta já cobrada pela banca do Sebrasp. Alíquotas diferenciadas não são alíquotas progressivas. Alíquota progressiva é o quê? Base de cálculo aumentou, a alíquota aumenta também. Isso é alíquota progressiva. IPVA não tem progressividade. Agora, alíquotas diferenciadas é alíquota diferente. Ah, carro de transporte de carga vai ter uma alíquota de 4%. Veículo de transporte de criança, 3%. Então, é tão somente alíquota diferenciada, não é nada que vai aumentando. Não, são alíquotas diferenciadas. E a resolução do Senado Federal vai fixar as alíquotas mínimas do IPVA. Só para fechar, quando eu falei de imposto estadual e distrital, eu disse, nesses impostos estaduais, teremos a presença de resolução do Senado Federal para fixar as alíquotas. E aí, na prova, vai perguntar, quanto ao ITCMD, fixa que alíquota, mínima ou máxima? Então, relembrando, no ITCMD, resolução do Senado Federal vai fixar as alíquotas máximas. No ICMS, resolução do Senado Federal vai fixar as alíquotas mínimas e máximas. E no IPVA, resolução do Senado Federal vai fixar as alíquotas mínimas, certo? Então, cuidado com isso na hora da prova. Quanto ao IPVA, acabou. O IPVA é simples, realmente. Fechamos, então, os impostos de competência estadual e distrital. Passamos para o estudo dos impostos federais, que eu sei que tem muita gente interessada aqui nessa aula, em razão de editais que estão em aberto, que vão cobrar os impostos federais. Então, vamos lá. Para falarmos sobre os impostos federais, artigos 153 e 154 da Constituição Federal. No artigo 153, nós temos 7 impostos de competência federal, que, para saber, basta escrever perito e se lembrar do IGF. Quando você escreve lá, perito, e ainda se lembra do IGF, basta completar agora com o I de imposto que a gente vai se lembrar. Primeiro é o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Eu tenho o IE, Imposto sobre Exportação. O IR, Imposto de Renda. II, Imposto sobre Importação. O ITR, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. O IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. E, por fim, o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Esses são os 7 impostos de competência federal. No artigo 154, temos 2, que são o Imposto Residual e o Imposto Extraordinário Guerra. Vamos iniciar por esses daqui. Primeiro, quanto ao Imposto Residual. O Imposto Residual, ele está previsto, deixa eu voltar para o slide. O Imposto Residual, ele está previsto no artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal. E residual, porque ele não está previsto na Constituição Federal. Como assim? A União vai poder criar um novo imposto. Se não bastasse todos os que já existem em nossa Constituição Federal, ainda assim ela pode criar um novo imposto. Por isso dá-se o nome de residual, porque é um resíduo da nossa Constituição Federal. Mas é claro, para ser criado um novo imposto, deverão ser atendidos 4 requisitos. Quais sejam? O primeiro é justamente esse. Somente a União e mais ninguém poderá criar o imposto residual. Segundo requisito, tem que ser criado por lei complementar. Claro, já que é um imposto novo, eu preciso da maioria absoluta para aprovar. Enquanto a lei ordinária, eu preciso, para ser aprovada a maioria simples, para ser aprovado o imposto residual, preciso de lei complementar, porque eu preciso de maioria absoluta. Terceiro requisito, tem que ser não cumulativo. Não cumulativo
segundo o entendimento do Supremo, é quando eu posso compensar o que foi pago na cadeia anterior com a cadeia posterior. Então, na cadeia anterior, se eu já paguei R$10, e na cadeia posterior eu tenho que pagar 30, será não cumulativo quando eu posso compensar o que eu já paguei na cadeia anterior com a cadeia posterior. Então, eu pago e desconto aqui a diferença, R$20. Recolho a diferença. E o último requisito é que esse novo imposto deverá ser novo realmente, de modo que tenha fato gerador e base de cálculo diferente dos fatos geradores e bases de cálculo já presentes na nossa Constituição quanto aos impostos. Né? Então, vou criar um imposto novo. Ele vai ter que ter um fato gerador e base de cálculo diferente dos impostos já existentes. Não vou poder criar um novo imposto dizendo que é novo, mas que tem por base de cálculo o valor do automóvel, o valor da propriedade, porque já existe um imposto com essa base de cálculo, mesmo para fato gerador. Então, esses são os 4 critérios, requisitos que deverão ser atendidos para ser criado um novo imposto em nosso ordenamento jurídico. Tem que ser criado pela União, tem que ser por meio de lei complementar, tem que ser não cumulativo e tem que ter fato gerador e base de cálculo diferente dos impostos já previstos pela nossa Constituição Federal. E com relação ao imposto extraordinário guerra, previsto no artigo 154, inciso 2 da Constituição Federal, ele vai ser criado em caráter extraordinário quando estivermos frente a uma guerra externa ou na iminência. Ele não precisa de lei complementar, pode ser criado por lei ordinária. E é claro que o fato gerador desse imposto não é a guerra, né? Porque guerra é um ato ilícito. E nós vimos que tributo não é atividade de ato ilícito. Logo, o artigo 154, inciso 2 da Constituição, permite que a União possa criar um imposto que tenha já um fato gerador existente em nossa Constituição Federal, independentemente da competência de quem for. Como assim? Como o imposto extraordinário guerra é de competência da União, e quando ela for criar, a gente está no meio de uma guerra ou na iminência, dada a iminência, dado o fator da guerra ser tão grave, a União pode escolher qualquer fato gerador que já exista, mesmo sendo um fato gerador de um tributo estadual, ou distrital, ou municipal. Logo, aqui eu teria o que nós chamamos de bitributação. Lembram-se desse instituto? Bitributação é quando mais de um ente federativo cobra tributo sobre o mesmo fato gerador. Via de regra, a bitributação ela não é admitida em nosso ordenamento. Eu não posso ter mais de uma pessoa cobrando imposto sobre o mesmo fato gerador. Mas na aula de hoje nós vimos as 2 únicas exceções em que a Constituição admite a bitributação. A primeira, que eu estou falando agora, é do artigo 154, inciso 2, na hipótese da União criar um imposto frente a uma guerra externa ou na iminência. E a outra bitributação que trabalhamos na aula de hoje, que é permitida pela Constituição, é o ICMS na importação. Porque quando eu realizo a importação, nós vimos na aula de hoje que, em decorrência do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A, haverá incidência do ICMS na importação. Só que, ao importar, incidem vários outros tributos também, até o imposto sobre importação. E de quem é a competência do imposto sobre importação que a gente vai ver na próxima aula? Da União. E o ICMS na importação é do Estado. Então, veja, eu tenho mais de uma pessoa cobrando imposto sobre o mesmo fato gerador, qual seja a importação. Isso, via de regra, não é admitido. Mas essas são as 2 únicas exceções ao princípio da bitributação. O imposto extraordinário guerra e o ICMS na importação. E esse imposto extraordinário guerra, como ele vai ser criado apenas nesse caráter extraordinário de guerra, o próprio artigo 154, inciso 2, determina que esse imposto deve ser cessada a sua cobrança conforme é cessada gradativamente o seu evento. Né? Então, acabou a guerra, vai cessando gradativamente a cobrança desse imposto criado para custear as despesas extraordinárias de guerra.
Oh, não vai ser para a vida inteira, graças a Deus, não. Né? E também, tomara que nunca seja criado, tomara que a gente não passe por uma situação dessa. Queridos, fechamos aqui então os impostos estaduais e vimos esses 2 impostos do artigo 154 da nossa Constituição Federal. A aula que vem, irei me debruçar sobre os impostos federais do nosso artigo 153 da Constituição Federal. Um beijo grande para vocês e até mais!